Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo dessa jornada Desferrando a Mente. E hoje o que nós vamos falar é sobre o efeito cagaço. Você já teve algum efeito cagaço na vida? Ou você sabe o que é um efeito cagaço? Tinha uma época que eu estava correndo direto e eu estava com um amigo que era engenheiro. Ele é engenheiro, na verdade. E a gente estava falando sobre esse efeito cagaço na engenharia. E aí eu comecei a pensar, eu me lembrei de algumas situações. Não sei você, mas se você dirige, você provavelmente já passou por uma rodovia, por exemplo, que tinha uma curva e nessa curva tinha uma placa de velocidade máxima e lá dizia, vamos supor, 60 quilômetros por hora. Com certeza você passou a pelo menos 80 quilômetros por hora, na verdade. Você deve ter visto várias vezes isso, algumas curvas mais fechadas, outras mais abertas, e elas sempre têm uma velocidade permitida naquela curva, que em tese seria a velocidade que nós devemos fazer aquela curva com segurança. Por isso que a engenharia calcula qual é o valor para fazer essas manobras, por exemplo. Ou quando vai construir um prédio ou fazer uma pista, existe um valor que eles colocam naquela curva para que ela seja feita com segurança por você. Mas se você já passou por uma curva que lá dizia 60 km por hora e você passou a 80, de repente foi um pouco mais imprudente e passou a 100 km, você viu que a curva foi feita com uma certa segurança. O que isso quer dizer? Que quando a engenharia, quando os engenheiros calculam o valor dessa curva, eles têm que considerar o efeito cagaço, que nada mais é do que uma estimativa para que, se der algo muito errado, ainda assim não aconteça nenhum grande problema nessa estrutura, seja no prédio, seja nessa curva. Ou, digamos assim, tem que ter um efeito cagaço ali atrás para que, se caso você passe a 80 km por hora, você não capote na curva. Então, quando você vê a placa de sinalização de velocidade máxima para uma curva, por exemplo, é lógico, é interessante você respeitar, porque tem uma lógica por trás, tem uma conta por trás. Mas se você passar acima dela, você já percebeu que também não vai fazer grande diferença. Justamente porque eles sabem disso e colocam um valor muito maior para evitar qualquer tipo de problema. Então, saindo da engenharia, dessa loucura de pista, Patrick, o que significa esse efeito cagaço no dia a dia, na nossa vida? Entende que uma das necessidades básicas do ser humano, uma das nossas necessidades é a de segurança. Ou seja, eu preciso ter segurança na vida para que eu tenha uma certa tranquilidade no meu dia a dia. Imagina se todos os dias fossem inseguros e se sempre tivesse alguma coisa nos assustando. Seria horrível viver assim. Então, nós naturalmente buscamos segurança. O problema é que o sucesso, a vida extraordinária, a vida entusiasmante, os seus sonhos, eles estão logo após essa linha de segurança. É onde a gente chama de zona de conforto, por exemplo. Você precisa sair da zona de conforto para conquistar os seus sonhos. Isso é verdade, isso é fato. Quando você sai da zona de conforto, você começa a ter resultados mais atrativos. Mas existe uma linha entre essa zona de conforto e a zona de alcance dos objetivos, por exemplo, que basicamente é o que eu brinco chamando de zona de cagaço, ou efeito cagaço. O que é o efeito cagaço de forma bem simples? É quando algo pode dar errado. É quando você acredita que algo pode dar errado naquilo que você está fazendo, naquele caminho que você está indo. Mas entende que, assim como nós precisamos da segurança para ter tranquilidade no dia a dia, esse efeito cagaço ele precisa ser praticado e treinado diariamente, porque basicamente tudo passa por esse efeito cagaço. Quando você decide sair da casa dos pais e morar fora, morar com os amigos numa república para fazer universidade, ou você saiu por alguma outra questão, existe um efeito cagaço, porque você não sabe o que vai acontecer quando você sair, você não tem uma certeza de que vai dar tudo certo. E aí, quando você se forma na universidade, vem um outro efeito cagaço, porque você não sabe se vai conseguir o emprego dos sonhos, nem se vai conseguir de fato o emprego. E aí, quando você entra no emprego, vem um outro efeito cagaço, que é você não saber se aquele salário vai ser suficiente para que você consiga alcançar os seus sonhos. Ou seja, o efeito cagaço ele existe a todo instante, sempre que você precisa tomar grandes decisões. E aí, se você parar para pensar,
As grandes decisões é que mudam o curso da nossa vida. Se existe uma coisa que Deus ou o universo nos deu de presente, foi o poder da decisão, ou seja, a possibilidade de tomar decisões. E se você parar para pensar em uma decisão que você tomou na vida, uma grande decisão, se você tomasse uma decisão diferente dessa que você tomou, será que a sua vida agora não seria absolutamente diferente? Quando eu tomei a decisão de sair de casa e morar no Rio Grande do Sul para ter meu primeiro emprego numa área que eu gostava, eu tomei uma grande decisão. E desde aquela grande decisão, várias outras decisões ao longo do caminho foram consequências dessa primeira grande decisão. Inclusive, o fato de eu ter ido para lá é que eu consegui fazer doutorado no Paraná, ou seja, eu saí de Florianópolis, Santa Catarina, para ir para o Rio Grande do Sul trabalhar. E aí, como eu já estava com mestrado, surgiu uma possibilidade lá de eu fazer um doutorado no Paraná. E aí sim eu fiz uma outra transição, saí do Rio Grande do Sul para o Paraná direto. Ou seja, as grandes decisões sempre estão atreladas ao efeito cagaço. A grande sacada por trás disso não é a decisão em si, mas o quanto você suporta de insegurança na sua vida. E isso é algo que é praticável. A gente vê hoje muitas pessoas, muitos adultos com medo porque tiveram uma construção de vida, tiveram um desenvolvimento com muita segurança. Então, eu sempre dizia muito para os pais, quando eu ia nas escolas, nas creches, fazer coleta de dados, estudar as crianças, o desenvolvimento humano das crianças, eu dizia para os pais e para os professores que é necessário submeter a criança a grandes desafios. É necessário que crianças se frustrem ao longo da vida. É necessário que eles entendam que nem sempre vai ser possível conseguir aquilo que a gente deseja e que muitas vezes, para conseguir aquilo que a gente realmente deseja, é preciso arriscar, é preciso encarar, enfrentar, é preciso se preparar emocionalmente, mentalmente, para ter resiliência para continuar no caminho que a gente sabe que vai dar aquele resultado que a gente quer. Então, é preciso você entender que por trás de uma grande decisão existe também uma grande chance de dar errado, como qualquer coisa na vida. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer uma mudança de vida, vou tomar uma grande decisão, eu sempre penso o seguinte: o que pode dar de errado? Qual que é o pior cenário que existe nessa decisão que eu estou prestes a tomar? Então, quando eu tinha lá meus 21, 22 anos e eu decidi sair de casa para ter o meu primeiro emprego no Rio Grande do Sul, qual que era o pior cenário? Eu saí de casa, saí do conforto da casa da minha mãe, que me bancava, pagava as contas, e eu tinha uma vida tranquila. Então, o pior cenário que poderia existir é eu ficar longe da família, ficar longe dos amigos, ficar longe das pessoas que eu gostava, ficar longe daquilo tudo que eu gostava em Florianópolis, da praia, do mar, do surf, da escalada, enfim. Então, o pior cenário era eu não ter as pessoas e os lugares que eu amava. Isso aí era um obstáculo, era uma barreira que eu precisava enfrentar, superar para conseguir aquilo que eu desejava, que era ter um emprego na área que eu gostava, num lugar que eu queria, e ter um salário legal, melhor do que eu poderia ter, por exemplo, em Florianópolis. Então, por trás de uma grande decisão, sempre vai haver, ou sempre haverão dois lados. Sempre vai ter o pior cenário e sempre vai ter o melhor cenário. E se você tem o pior cenário bem claro na sua mente, você tem mais segurança de tomar a decisão. Porque o que impede as pessoas de tomar a decisão, ou o que impede as pessoas de tomarem grandes decisões, é a falta de clareza. E o que significa essa falta de clareza? É não saber exatamente o que pode acontecer, seja de bom ou seja de ruim. E quando nós vamos tomar grandes decisões, a gente geralmente fica acovardado, a gente se apequena, a gente tem medo, tem insegurança, o que é normal. É tranquilo você sentir isso, assim, tranquilo não. É natural você sentir medo, sentir insegurança, angústia. Mas quando você sabe o que fazer e como fazer para enfrentar os seus medos e as suas inseguranças, se torna muito mais fácil. Naturalmente, quando você pensa numa grande decisão, o que vem na sua cabeça é como se fosse um monstro que vai te engolir vivo. Isso é normal, porque a gente é muito medroso. Quanto mais medroso você for,
maior vai ser esse monstro que vai surgir na tua cabeça. E aí, se você não tem as estratégias mentais para lidar com esses medos e anseios, esse monstro cresce, 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 cresce e te engole. E isso vai ficando cada vez maior. Ou seja, você cada vez fica menor, você se apequena ainda mais durante a vida e os seus medos vão ficando cada vez maiores. Ou seja, enquanto você diminui de tamanho, você vai ficando pequenininho, 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 os seus monstros e medos vão ficando gigantes. E aí é claro que um adulto de 30, 35 anos, quando vai tomar uma grande decisão, ele está todo encagaçado. É o que a gente chama do efeito cagaço. Então, se você está todo encagaçado, entende que, na verdade, o que você está sentindo é muito medo. Só que por trás desse muito medo não é só isso. O que você está sentindo é uma falta de capacidade ou de habilidade de lidar com esse medo. Porque o medo, ele sempre existe. Eu falava para os meus alunos da universidade, quando eles diziam assim, professor, não queria sentir tanto medo. Falei, não existe não sentir medo. O medo, aliás, é uma das 5 emoções básicas do ser humano. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, sobre as 5 emoções básicas do ser humano. Não tem como você não ter medo. O que você pode ter e você deve ter é uma habilidade para lidar com esse medo. Então, quando eles vinham pedir ajuda, conselho, dica, falavam assim, eu estou com medo de fazer tal coisa. Eu sempre fazia a mesma pergunta. Medo de quê? Do que você está com medo? De qual é o medo que está por trás dessa grande decisão? Aí chegavam pessoas, por exemplo, com medo de trocar de carreira. Porque eu chegava no primeiro dia de aula e perguntava para as pessoas assim, por que você escolheu educação física? Porque se caso você tem dúvida ainda do curso, dá tempo de trocar, dá tempo de você mudar, dá tempo de você desistir desse curso e fazer aquilo que você realmente tem vontade. Nessa aula era engraçado, porque geralmente pelo menos 1 ou 2 alunos ao longo do semestre, ao longo do ano, ou até às vezes demoravam mais para perceber e se formavam, mas 1 ou 2 alunos sempre mudavam de curso e trocavam de área, porque eles percebiam que estavam fazendo aquilo apenas por medo de fazer aquilo que eles realmente desejavam. Então, se você for parar para pensar, todos nós, a todo momento, estamos com medo. A todo momento, a gente está tentando diminuir o efeito cagaço que a gente tem por ter que tomar decisões que podem mudar o curso da nossa vida. Você que está aí do outro lado da tela, muito provavelmente, nesse exato momento, você está tendo que tomar uma grande decisão na sua vida. Tem uma grande decisão rondando a sua vida nesse exato momento. Seja ela no campo profissional, de carreira, de financeiro, de saúde, de familiar, de relacionamento íntimo, não sei. Mas provavelmente você tem que tomar uma grande decisão. E como é que você toma uma grande decisão sem deixar que você se apequene, que você fique pequeno e que o seu medo fique gigante? Como que a gente faz isso? Deixa eu te dar um exemplo de quando eu, Patrick, pedi demissão, pedi para sair, decidi largar o meu emprego numa universidade pública que estava entre as 10 melhores do Brasil. Era quase que o emprego dos sonhos da 99% dos meus amigos com doutorado ou professores universitários. E até dos alunos, né? O que eu pensei? O que eu ponderei? Eu parei um dia e fiz uma reflexão. Não foi assim tão rápida, né? Não foi em questão de minutos, porque era uma decisão grande. Afinal de contas, eu tinha 32, 33 anos, nem lembro direito, e eu tinha dedicado a minha vida literalmente para conseguir isso. Aos 17 anos, eu falei para minha mãe, eu vou fazer graduação, mestrado, doutorado, até os 30 eu vou estar com um diploma de doutor na minha parede e até os 30 eu vou entrar numa universidade pública para dar aula. Ou seja, eu vou conseguir isso até os 30 anos. E foram 13 anos atrás disso. E aí, depois de 15 anos, que eu entrei nessa jornada de busca pela minha carreira profissional, eu decidi largar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, não estou mais contente, eu vou abandonar o meu diploma de doutorado, vou deixar ele de lado, vou pendurar o meu diploma, vou pedir para sair do meu emprego e vou seguir a minha vida do jeito que eu quero daqui em diante. E, naturalmente, ela falou que eu estava fora da casinha, mandou procurar um psicólogo, disse que era para eu pensar melhor porque a estabilidade financeira, porque o dinheiro, blá, 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 um monte de recomendações que faziam sentido para ela, com certeza, na intenção de me dar segurança, de me proteger, mas que na minha cabeça só soavam como
Sai logo desse negócio porque tu não está feliz. E aí, o que eu fiz para tomar essa decisão? Inclusive, depois eu criei uma ferramenta que eu até ofereço para os alunos no treinamento online que eu dou, e é uma ferramenta bem simples de você preencher e que vai te levar até a clareza que você precisa para tomar a decisão que você realmente deseja. Mas de uma forma bem simples, eu vou te explicar ela aqui rapidamente. Você tem que ser criativo para imaginar o pior cenário. Isso mesmo, você tem que parar, pensar assim, o que de pior pode acontecer? E você tem que ser sincero e honesto. Inclusive, colocar nessa possibilidade o fim da sua vida, se é que isso é possível. Então, eu parei e pensei, será que eu sair do emprego, eu coloco a minha vida em risco? Não, de uma forma bem literal, tá? Não vou colocar minha vida em risco, não é uma coisa de vida ou morte. Então, beleza. Se eu, Patrick, já sou treinado para lidar com essa situação, só isso para mim já estava suficientemente bom para eu sair do emprego. Se eu não vou morrer, então não tem por que eu ficar aqui. Posso sair e arriscar uma outra coisa. Qual que eram os piores cenários? Bom, eu não tenho mais emprego, eu vou ficar sem emprego no Brasil, não vou ter mais dinheiro, vou passar fome e vou ter que pedir arrego e voltar para a casa da minha mãe. Aí eu parei e pensei, putz, 30 anos depois, eu largar um diploma de doutor, eu sair de uma universidade pública ganhando uma grana alta, ganhando muito dinheiro, para ter que acabar dentro da casa da minha mãe, aí eu pensei, bom, mas se esse for o pior cenário, eu tenho certeza de uma coisa, minha mãe não vai me largar na rua, vai me xingar, vai brigar comigo, vai me dar um sermão, vai falar tudo que realmente deve ser falado, mas está tudo bem, até porque se eu conseguir uma vez, eu posso conseguir de novo, né? Afinal de contas, no Brasil inteiro é impossível que eu não consiga uma vaga para ser professor numa universidade pública ou privada. Então, o emprego não vai ser problema. Até porque eu, Patrick, estava disposto a ser qualquer coisa que precisasse para ganhar dinheiro para a sobrevivência, se assim fosse necessário. Então, se eu precisasse fazer malabarismo no sinal, eu faria sem problema algum. Não teria vergonha de trabalhar em qualquer emprego que fosse. Logicamente, eu não queria. Mas se o pior cenário fosse eu na casa da minha mãe, tendo que fazer malabares no sinal para ganhar um trocado, show de bola, tô dentro. Esse era o pior cenário e eu me divertia com o pior cenário. Porque, no fundo, o pior cenário ia ser ainda melhor do que a minha situação atual. Porque, entende, se você está infeliz, se você está frustrado, se você está incomodado, se você não está vivendo uma vida tranquila, com saúde física e mental, uma vida próspera, uma vida abundante, se você não está vivendo feliz na maioria dos dias da sua semana, a sua vida já está no pior cenário. Você já está vivendo o pior cenário da sua vida. Você só não se deu conta e não está aceitando. Então, qual que é o risco que você tem de mudar? Qual que é o risco de tomar uma decisão e mudar a sua vida? Será que vai ser pior do que já está? Ou como diria o nosso incrível Tiririca, pior que tá não fica? Qual que é a visão que você tem de vida se você tomar a grande decisão que você precisa tomar? Se ela não for pior do que o que você já tem agora, não tem por que você não fazer. Só isso já seria suficientemente favorável para eu tomar a decisão. Só que, claro, era difícil, não foi assim tão simples nem tão rápido. Preciso ser sincero e honesto com você. Mas ela foi rápida, foi uma decisão muito rápida, tanto é que foi surpreendente para minha mãe, para os meus amigos de profissão, para os alunos, para as pessoas mais próximas. Porque eu decidi praticamente, foi em menos de 10 dias, eu decidi largar tudo, absolutamente tudo, porque era uma transição assim gigante de carreira. Era literalmente jogar tudo para o ar e aí mudar o paradigma, mudar o foco de vida. E quando eu fiz isso, no dia que eu fiz isso, eu vou colocar aqui do lado, vou colocar uma foto do dia o último dia que eu fui dar aula, e eu fiz pela última vez o caminho de volta para casa. Eu morava em Maringá nessa época, dava aula na Universidade Estadual lá. E aí eu fiz a última vez esse caminho, eu pensei, caramba, por que cargas d'água eu fui tão longe? Não assim em nível de carreira, mas por que eu insisti tanto em ir de fato correr atrás dos meus sonhos? E aí eu comecei a entender várias e várias coisas que eu já estava sondando e tentando entender. Eu já tinha uma mente relativamente desferrada. Hoje eu brinco que eu criei a jornada Desferrandamente justamente para isso.
Mas nesse dia eu dei aquela última desferrada na mente. E essa última desferrada fez um efeito cascata em várias outras questões que me fizeram entender finalmente o porquê que eu vivia a vida que eu vivia, que me fizeram entender o porquê que eu fui para onde eu fui, o que me levou até lá e quais comportamentos que eu tinha que eu precisava eliminar da minha vida e quais comportamentos que eu não tinha ainda e eu precisava incluir na minha vida, porque eu entendi nesse momento que a vida, com certeza, é feita de decisões. Eu já sabia disso, que a vida é feita de decisões, mas eu não tinha sentido de verdade isso lá no fundo, sabe? Porque tomar decisão, para mim, hoje em dia, ela é relativamente fácil, mas tomar grandes decisões que criam um impacto em você e no seu redor, na sua família, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, isso é difícil, porque você não está sozinho na vida. Então, todas as suas decisões impactam de fato as pessoas. E às vezes as decisões são muito grandes para você tomar e você sente a carga, o peso de ter que tomar essa decisão. Mas, afinal de contas, acredito que se você não toma a decisão que precisa tomar, esse efeito cagaço ele vai te consumindo. Porque cada vez mais você se sente encagaçado para tomar decisões. E o problema não é ter medo de tomar grandes decisões. É medo de tomar qualquer decisão. E aí, quando você não toma decisões no seu dia a dia, o que te gera é ansiedade, te gera angústia. Então, eu brinco muito quando eu falo que ansiedade e motivação não existem. E aí você vai olhar assim, pô, Patrick, como assim? A ansiedade está aí, é um caos, é uma epidemia no Brasil e no mundo. Aliás, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E eu sempre falava para os alunos assim, eu tive a oportunidade de falar com vários alunos com ansiedade crônica, com transtorno de ansiedade, e sempre que eu falava com eles, eu entendia, eu conseguia entender conversando com eles, e eles percebiam da onde que vinha a ansiedade. E eles viam como eles criavam várias situações que geravam ansiedade na vida deles. Porque, de verdade, o mundo, Deus, ou o universo não acorda assim, hoje eu vou dificultar a vida do Patrick, hoje eu vou fazer de tudo para que o Patrick fique incomodado. O universo não está aí olhando para você, você não é especial nesse nível a ponto de achar que o universo está sendo gerenciado em volta da sua vida. Não seja louco de pensar isso. Então quer dizer o quê? Se todo dia eu tomo decisões e essas decisões impactam na minha vida, eu preciso entender que não tomar decisões também impacta na minha vida. Então, se você não decide, você está decidindo não decidir. E quanto mais indeciso você for, mais ansiedade você gera. Então, a ansiedade, ela existe. Eu sei que sim, é um efeito, ela tem explicações neurológicas, neurocientíficas, mas a ansiedade generalizada que nós temos no dia a dia, ela é criada pela sua própria mente, porque você não entendeu ainda, não aprendeu como desferrar essa mente, que na verdade está criando ansiedade em excesso e está criando desmotivação em excesso. Por isso que eu brinco que ansiedade e motivação não existem, você cria. Então motivação não existe também, ela não vem na minha cabeça de repente. Ela surge se eu crio a oportunidade para ela surgir. Ou se eu percebo que algo que aconteceu é uma oportunidade de me trazer motivação. A motivação por si só não existe. Você tem que olhar para algo, para alguém ou para dentro e aí sim criar motivação, criar um entusiasmo para você acordar aí hoje e falar, hoje eu vou fazer. Ou então ansiedade também você cria, só que você não percebe. Quando você evita de tomar uma decisão, isso te dá ansiedade. Quando você deixa aquela incomodação ali no teu dia a dia, isso vai criando ansiedade diariamente. Quando você procrastina o que você tem que fazer, procrastinar e deixar para depois, adiar, empurrar com a barriga, isso gera ansiedade. Quando você quer fazer uma coisa e você não consegue, isso gera ansiedade. Ou seja, a todo momento, você mesmo está gerando ansiedade para você mesmo. E claro, o mundo também gera obstáculos e dificuldades, mas aí eu não posso controlar o mundo. Eu não posso acordar 5:30 da manhã e ficar bravo porque o universo não mandou o nascer do sol que eu gostaria de ter, que eu gostaria de ver. Não importa se eu acordei 5:30 da manhã, fui até a beira da praia, um frio do caramba,
e o sol não apareceu para mim. Eu não posso controlar o universo, mas eu posso controlar como reagir frente a essa questão do universo. Então, se não aparece o nascer do sol que eu desejaria, eu tenho duas opções, eu tenho duas decisões: aceitar, lidar e ir em frente com isso que eu tenho, ou não aceitar, ficar incomodado, me irritar e perder todo o meu dia simplesmente porque algo que eu gostaria não aconteceu. Então, por trás desse efeito cagaço que existe, na verdade, nada mais é do que a decisão. A decisão de você ir ou não ir em frente, a decisão de fazer ou a decisão de não fazer. Mas uma coisa é certa: tudo na vida depende das decisões que você toma. No próximo vídeo eu vou falar somente sobre decisões e você vai entender muito mais sobre como que funciona e quais são as grandes 3 decisões da vida que todos os dias a gente tem que tomar. E se você não toma essas decisões, com certeza, sem dúvida alguma, cedo ou tarde você vai desabar, o seu mundo vai cair, você vai ficar olhando assim para o lado: meu Deus, o que aconteceu? Porque é inevitável. Ou você controla a vida, ou a vida te controla. Você tem que decidir se você é o personagem principal, o protagonista, ou se você é simplesmente a marionete do universo. Beleza? Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso para que a gente consiga desferrar o maior número de mentes nesse Brasil, para que a gente tenha de fato um país muito mais próspero, feliz, sem tanta dificuldade, sem tantos problemas sociais e mentais como a gente está vendo nesses últimos tempos. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.